Vamos começar. Eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui. Vou compartilhar um pouco da minha pesquisa. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que é financiada pelo CNPq e é uma pesquisa em que eu tenho estudado as exclusões sociais, relacionando isso à inteligência artificial. Então, eu quero discutir, basicamente, defendendo a tese de que o algoritmo é um texto. E ele é um texto invisível porque nós não temos acesso a ele. E a pergunta é quem ele exclui. A estrutura da minha apresentação, basicamente, ela tem 4 momentos. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o que eu chamo de sociedade da necroalgoritmização. Depois eu vou trazer um pequeno experimento que eu fiz no Google, explorando o algoritmo do Google. Depois eu vou mostrar uma análise escalonada em que eu vou mostrar que há 3 níveis de possibilidades analíticas da necroalgoritmização. Eu vou chamar de nível pré-ontológico, de nível pré-discursivo e de nível discursivo, e ao final eu faço considerações para a gente poder conversar um pouco. Bom, a primeira coisa que eu considero importante dizer é que a gente vive hoje um momento em que a necroalgoritmização é um acontecimento, é um regime sociotécnico que vai gerindo as relações humanas. E esse conceito ele é tributário do próprio conceito de necropolítica do Achille Mbembe, que propôs estudar a necropolítica como um deslocamento epistemológico feito a partir do conceito de biopolítica do Foucault. A biopolítica não daria conta das políticas de morte que são apresentadas pelo Estado como uma estratégia de transformar a morte de grupos subalternizados em um ato civilizatório. E, basicamente, o Achille Mbembe, ele mostra as armas de morte pelo Estado como tecnologia. E essas tecnologias, ao longo da história humana, elas vão tendo a forma e a estrutura do seu momento. Então, da guilhotina na Revolução Francesa, passando pelos tanques de guerra, pelos helicópteros, e até chegar nos algoritmos, nós vamos ver que a estrutura da sociedade ela está organizada para sempre excluir determinados grupos. E a necroalgoritmização ela acontece como uma gestão algorítmica por causa dos sistemas algorítmicos, uma gestão da vida e da morte nesse momento em que a humanidade passa por essa experiência de tecnologias super refinadas e bastante avançadas. A maneira como ela opera não é linear, também não é homogênea, é completamente complexa e ela gera muita violência. E aí eu vou começar falando de alguns casos, como o da deputada Renata Souza, que é uma mulher negra, intelectual, com graduação em jornalismo pela UFRJ, mestrado e doutorado em jornalismo e mídia digital também na UFRJ, e pós-doutorado também na mesma área na UFO, na Federal Fluminense. Portanto, é uma mulher bastante estudada, e ela fez um experimento em outubro de 2023
Parece que eu tenho algum microfone ligado, eu tô um pouco confuso. Se alguém tiver com algum microfone ligado, eu ia pedir para desligar um pouquinho, só enquanto eu consigo construir aqui o meu raciocínio. É, a deputada Renata Souza é uma deputada carioca e ela fez um experimento, criou um prompt, um texto, e pediu ao algoritmo da OpenAI que criasse uma imagem de uma mulher negra. E essa mulher deveria ter cabelos afro e estar vestindo roupas de estampa africana, e ela deveria estar num cenário de favela, inspirado nos pôsteres da Disney. Na verdade, isso era uma trend no momento, estava todo mundo fazendo isso. E ela fez isso, pediu, esse é o texto, esse é o comando dela, escrito por ela, elaborado por ela, e a expectativa é que a imagem viesse trazendo o que ela pediu. Mas o que o algoritmo trouxe para ela foi essa imagem aqui. Observem que o cenário de favela pedido estar aí, a mulher negra também, o cabelo afro também, a roupa africana não está, e também tem um elemento que ela não pediu, que é a arma de fogo. E a arma de fogo, nas mãos dessa mulher negra, ela está ocupando um lugar de muito destaque. Ela está bem no centro sígnico dessa imagem. E a Renata, ela fez uma denúncia. Ela postou isso na conta dela do Instagram e ela chamou esse caso de racismo algorítmico. Isso gerou um grande mal-estar em muitas pessoas que micro-invalidaram a postagem, falaram que ela era só uma lacradora, que ela estava de mimimi, que se há uma arma na mão é porque ela pediu, que ela estava escondendo o prompt. Isso foi um grande debate, ganhou os jornais, foi para a mídia. E eu peguei essa imagem e comecei meu projeto por ela, inclusive, analisando essa imagem. E eu tive uma ideia de jogar essa imagem no ChatGPT. E perguntei ao ChatGPT se tinha alguma coisa errada aí com essa imagem. E ele me falou que não tinha nada. E eu discordei dele, e quando se discorda do ChatGPT, ele concorda com você, né? E ele disse que sim, então eu estava certo, que havia algo errado na imagem, e eu perguntei o que era. E ele disse que era uma imagem racista. Finalmente, ele admitiu que era uma imagem racista, feita por inteligência artificial, e me ofereceu que, se eu quisesse, ele me entregaria uma simulação algorítmica, uma programação bem próxima daquela que está subjacente à geração dessa imagem aí, que eu estou compartilhando com vocês. Aí eu falei que sim, que eu queria, e ele me deu uma programação algorítmica, uma simulação. Aí eu tive a ideia, levei também para o DeepSeek a mesma imagem, tive a mesma conversa com o robô chinês, e o algoritmo chinês ele já foi bem mais progressista. Quando eu perguntei para ele, tem alguma coisa errada com essa imagem? Ele falou, sim, é uma imagem racista. Se você quiser, eu posso te mostrar uma simulação algorítmica que se aproxime. Foi bem parecida com o ChatGPT. E eu falei que aceitava. E ele me deu, então, a programação que ele fez para mim, que é essa que eu mostro para vocês agora aqui, que eu chamo de escrita invisível dos algoritmos. Essa que eu estou mostrando aqui foi feita pelo DeepSeek, que eu achei bem melhor, mais completinha do que aquela do ChatGPT, que eu não pus aqui nos slides. Mas eu quero chamar a atenção para esse texto que é invisível e que nós não temos acesso a ele, e que ele programa narrativas, que ele programa crenças e narrativas acerca de pessoas no mundo, no caso de pessoas negras ou de uma mulher negra.
E como nós sabemos, a base sintática da escrita de programação é aquela gerada pela seguinte instrução: se isso, então aquilo. Quando a gente examina o texto, se vocês olharem bem aí no computador de vocês, no celular de vocês, vocês vão ver que há uma lista de termos racializados e as probabilidades de associar esses termos racializados com violência. É interessante que, se surgir texto racializado, há muitas chances de eles serem associados à violência. Então, por exemplo, nessa simulação que o DeepSeek me deu, está dizendo que, se a palavra negro tiver no prompt, no comando, ela gera 70% de chance de associar essa palavra com alguma imagem de violência. Se aparecer a palavra afro, 60% de chance. E a palavra favela, que no Brasil é um termo racializado, 85% de chance. Então, aqui está uma lista, nessa simulação que o DeepSeek fez para mim, de elementos que são associados à violência. Aí ele coloca qual é a lista. Arma na mão é a primeira que aparece. Outra na lista, expressão agressiva. A lista continua, fundo sombrio. Então, seriam elementos que o algoritmo está aí programando de acordo com o prompt. Ainda vem paleta de cores, né? Positivo, tons vibrantes, aí ele coloca amarelo, azul, claro, verde, neutro, tons equilibrados, e negativo, tons escuros, como cinza, preto, vermelho escuro. Olha como é interessante a cor vermelha ser programada algoritmicamente como algo negativo. E aí o texto, o algoritmo, continua dizendo assim: verifica se o prompt contém termos racializados e aplica a lógica probabilística de viés. Quando a gente pensa no aprendizado de máquina ou no aprendizado profundo de máquina, nós vamos saber que o algoritmo aprende justamente pela lógica probabilística. E a lógica probabilística, ela é baseada em padrões estatísticos. Então, estatisticamente falando, o vermelho foi sendo associado à violência, a partidos políticos de esquerda, a sangue. E aí é comum que, na programação que nós não vemos, na escrita invisível do algoritmo, esteja ali na base dessa programação a escolha por essa cor. Mas mais importante do que a cor está o fato de associar uma mulher negra à violência, de associar a favela à violência. Nós vimos há poucos dias, no Rio de Janeiro, a necropolítica em ação, em que o Estado quer tornar civilizatório a morte de pessoas, quer tornar civilizatório a criação do terror, não quer mostrar uma outra ação que gere o combate, por exemplo, ao crime organizado. E aí a favela vira esse ambiente. Essa é a lógica probabilística de viés. A favela aqui, na escrita algoritmo, tem 85% de chance, né? Nesse texto, que nós não temos acesso a ele, há 85% de chance, segundo a programação, de associar o termo favela à violência. E outro padrão estatístico no Brasil, de 7 em 7 minutos uma pessoa negra é assassinada, há 13 feminicídios que acontecem por dia. Desses 13, 80% desses 13 envolvem uma mulher negra. Eu estou falando de números diários, né?
Essa é a lógica probabilística baseada em padrões estatísticos que o algoritmo aprende e se programa padrões de resposta. Então, quando ela diz crie a imagem de uma mulher negra no prompt dela, de cabelos afro, com roupas de estampa africana em cenário de favela, inspirada nos pôsteres da Disney, a intenção da autora do prompt, da deputada Renata Souza, era de um empoderamento do feminino negro, de um empoderamento da favela como lugar de pessoas que também são trabalhadoras. Mas a intenção do algoritmo, a intenção de quem programa é usar esses termos como gatilhos de violência. Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto aqui na minha fala, quando eu digo que o algoritmo é um texto invisível. E muitos autores falam da opacidade algorítmica. Por exemplo, a Cathy New, no livro dela, O Algoritmo como Armas de Destruição em Massa, ela fala que o algoritmo é um segredo comercial. E os donos desses segredos, que são as gigantes tecnológicas, não estão dispostos a revelar o algoritmo. Ele permanece na invisibilidade. E a Lúcia Santaella fala que o algoritmo, portanto, opera na invisibilidade. Por quê? Veja, uma programação como essa expõe a ferida do racismo. E como ele está na base do algoritmo, na base da programação, é possível defender que existe um racismo algorítmico e outras exclusões algorítmicas também, para além do racismo. Eu trago aqui um outro caso, dessa vez eu vou mostrar o algoritmo da Microsoft, porque a rede social que eu vou examinar aqui é o LinkedIn. Nós temos aqui um caso de uma nutricionista, que é a Bruna Oliveira. O insumo textual que ela põe na rede social dela acerca de quem ela é, diz que ela é pesquisadora, comunicadora alimentar, palestrante, ela tem mestrado, ela é nutricionista ecológica. E aí, todas essas informações acerca da Bruna Oliveira, assim como as informações que a Renata Souza colocou ali no algoritmo da OpenAI, aqui no algoritmo da Microsoft, a gente vai ver que há uma leitura enviesada, há um viés também de racismo. Porque a Microsoft disse assim, vagas que mais combinam com o seu perfil. Então, a Microsoft coloca como possibilidades profissionais para a Bruna Oliveira, que ela seja auxiliar de serviço geral, auxiliar de serviço geral, auxiliar de serviço geral e auxiliar de serviço geral e etc. Todas as sugestões que o algoritmo traz como possibilidade profissional para essa nutricionista é que ela seja uma faxineira. Obviamente, eu não estou aqui desmerecendo a profissão de faxineira. Minha mãe me criou sendo faxineira de casa de pessoas ricas. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o fato de que determinadas funções profissionais no país não passam pelo letramento ou pela formação. Bruno Oliveira é nutricionista, Bruno Oliveira tem mestrado, Bruno Oliveira faz palestras, ela é uma pessoa extremamente conhecida no meio dela. E, no entanto, aquilo que ela falou sobre ela na rede social dela, no LinkedIn, o algoritmo fez uma interpretação e gerou uma resposta completamente racista. Um outro caso que eu trago aqui são de duas irmãs negras que mantêm uma página no Instagram. Agora a gente está aqui no algoritmo da Meta, mas o fato aconteceu no algoritmo da OpenAI, tá?
essa página tem 1 milhão ou mais de 1 milhão de seguidores, são duas irmãs negras. A página se chama Negas do Ziriguindum, e elas queriam dar uma atualizada no layout, no slogan da página. E elas pediram o chat GPT para melhorar o slogan da página delas. E aí o chat GPT tirou as negas do Ziriguindum, nega, e colocou a gorila, a macaca. E aí a gente sabe que é uma prática mundial de evocar a palavra macaco como uma expressão racista. E aqui o algoritmo da OpenAI fez igual. Por quê? Justamente porque a expressão nega está ali, ó, na base do algoritmo, né, da OpenAI, e a lógica probabilística baseada em padrões estatísticos diz para o algoritmo que o mundo inteiro associa a palavra macaco a negros, as pessoas negras. E aí, obviamente, essas influências negras acionaram suas advogadas, falou que isso era um caso de racismo algorítmico e, como sempre, as gigantes tecnológicas têm muito dinheiro e elas resolvem isso abafando o caso, tirando o caso da mídia. E as pessoas que sofrem essa violência algorítmica nesses tempos de inteligência artificial, elas ficam ali, isoladas com a sua dor. No máximo, algum pesquisador interessado nesse assunto, como eu, pega isso para estudar, né? E elas ficam lá, isoladas, microinvalidadas, sofrendo agressões de todo modo pelo algoritmo e pelas pessoas na rede que vão jogar uma série de microagressões sobre ela, invalidando toda a violência e dor que experiências dessa natureza geram. Diante disso, então eu defendo que o algoritmo é um texto. Ele é um texto não apenas pela materialidade da escrita. Ele é um texto não apenas porque na base da escrita é possível flagrar aqueles critérios oficiais de textualidade que a gente conhece. Desde quando Halliday e Hassan, no final dos anos 70, propõe que um texto, para ser texto, precisa ter coerência e coesão. E embora naquela época a reflexão desses autores tenham ficado mais dentro da coesão do que na coerência, mas no começo dos anos 80, outra dupla de autores, o Bogran e o Dressley, eles propuseram 7 critérios, que um texto, para ser texto, além da coerência e coesão, ainda teria que ter informatividade, situacionalidade, intertextualidade e outros. Então, veja, todos esses critérios podem ser facilmente localizados nessa escrita, nesse texto. Mas o que faz ele ser texto não é apenas a presença dos critérios de textualidade aí, porque eu não estou usando os critérios de textualidade como checklist para ver se a produção, a escrita algoritmo cumpre ou não os 7 critérios de textualidade. Na verdade, ele é texto porque ele performatiza interações. Aqui, quando a Renata escreve esse prompt e gera essa interação, essa imagem, e essa imagem gera uma série de problemas, vai para a mídia, vai para o jornal, o Globo, e vai para outras páginas, e as pessoas comentam, veja, esse algoritmo aqui, essa programação aqui, que simulada, né? Ela estaria na base
dessa imagem que foi gerada por esse, não só por esse prompt, mas sobretudo por esse texto invisível aqui. Então, gerou interação, gerou uma performatividade. Portanto, a escrita, por mais que ela esteja invisível, porque nós não temos acesso a ela, a esse texto, ele é performativo, ele alimenta crenças sociais acerca do que é ser mulher, do que é ser mulher negra, do que é morar numa favela, do que é ser uma mulher negra que, embora seja nutricionista, a profissão e a formação acadêmica nem sequer aparece, porque a cor da pele é enxergada pelo algoritmo, mas a formação acadêmica da pessoa não. Então, nós não temos acesso a essa escrita, mas ela existe. E ela gera interações ferindo pessoas, excluindo pessoas. Portanto, ele é uma entidade sociocognitiva de interação, porque vai gerando esse tipo de narrativa, esse outro tipo de narrativa, que vagas que mais combinam com o perfil de uma pessoa negra por exemplo, ser faxineira, ou que um slogan de uma página sobre mulheres negras no Instagram pode ser representado por uma macaca. Então, a escrita programada no algoritmo, ela é profundamente ideológica. E ela tem, sim, textualidade, ainda que invisível. E ela traz uma performatividade algorítmica, gerando e instaurando uma série de interações no mundo, nas redes sociais, ferindo pessoas. E, diante disso, eu falo de uma perspectiva que eu tenho chamado triângulo discursivo da textualidade algorítmica, que nada mais é do que uma inteligibilidade que eu estou propondo para a gente perceber que há uma triangulação entre três textos que interagem nas respostas que o algoritmo traz para a gente. O texto prompt, que é aquele que a gente entra no Google para fazer uma busca, ou quando você entra num chat GPT para pedir alguma coisa, ou quando você pede para criar uma página sua numa rede social. Só que o prompt, para mim, ele também pode ser involuntário. Há um prompt que é voluntário, que é aquele que nós temos acesso, a nossa intenção está ali. São insumos textuais que eu coloco para a máquina, que eu jogo dentro da máquina. Mas há prompt involuntários, que eu nem sequer sei que eu estou gerando eles. E, aliás, não sou eu que estou gerando, mas as big techs e as empresas tecnológicas, elas criam mecanismos de geração de prompts involuntários. Por isso que o nome é Big Tech, porque é muito grande, é um processo de coleta de dados. Então, a minha imagem, o meu rosto, ele pode ser escaneado à revelia de mim e ele se transforma num insumo textual que entra na máquina e vai gerar respostas como prisões indevidas por erros de reconhecimento facial. Por que o meu rosto foi parar ali sem que eu soubesse? Tem casos vários que mostram, por exemplo, aquele robozinho redondinho que limpa a casa, que você compra aquele robozinho e liga o botão para ele limpar a casa. Aquele robozinho, algumas empresas programam para que ele saia fotografando a casa. Outro dia estava rolando nas redes sociais que tinha uma pessoa sentada no vaso sanitário enquanto o robozinho limpava. Quer dizer, aquela foto foi parar aonde e por quê? Então, as pessoas precisam saber que existem prompts involuntários.
um áudio que a gente manda no WhatsApp, a minha voz já não é mais minha, agora ela passa a ser da Meta. Essa chamada de vídeo, a minha voz, tudo aqui já não é mais meu, vai ser do algoritmo. Ah, há um caso extremamente que sui generis, que chamou a atenção por ser muito estranho, que aconteceu na Flórida, de um feminicídio. Um homem matou uma mulher, enfiou uma estaca no corpo dessa mulher e procurou saber se havia um Alexa ali por perto, para ver se ela teria captado, coletado os sons relacionados a essa cena medonha de violência e de assassinato. E a Alexa entrou no centro da discussão jurídica, né? Porque ela se reconhece que ela é uma coletora de dados. Então, quando eu digo Alexa, cante a música tal, Alexa, toca qualquer coisa aí para mim, a minha voz agora é da Microsoft, é da Amazon, desculpe, é da Amazon, que é a dona do algoritmo da Alexa. Então, os prompts, os insumos textuais que nós geramos, sabendo ou não que estão sendo gerados, eles entram, e é a primeira parte da triangulação. Eles entram e começam a ser triangulados, eu chamo de texto algoritmo, eles entram no algoritmo por probabilidade estatística, pelo aprendizado de máquina, ele vai entrar e vai, então, gerar o texto-resposta, que por exemplo, o texto-resposta, coloca aqui a macaca em Negras do Ziriguidum, outra resposta é dizer que vagas combinam com seu perfil, faxineira, outra resposta é colocar uma arma de fogo na mão de uma mulher negra, outra resposta é uma prisão indevida, ou uma outra resposta, Alexa como testemunha de um crime, ou outra resposta, uma foto que eu fiz, não gostei, apaguei, e eu acho que apaguei, mas não apaguei, porque nada se apaga e vai para algum lugar. Nada se perde, tudo se é coletado, tudo é dado. O Garcia Canclini, no livro dele Cidadãos Substituídos por Algoritmos, ele fala que há uma redução do ser humano a dados. Todos nós somos transformados em dados. E aí, nessa triangulação textual, entre o texto prompt, aquele que entra na máquina, eu querendo ou não, ele gerado, vai vir resposta depois de um processamento algorítmico. No texto prompt, tem ou não a intenção do usuário. No texto resposta, vem o que a IA gerou, considerando a intenção do usuário, mas, sobretudo, os padrões probabilísticos que o algoritmo aprendeu. E o texto algoritmo é essa camada invisível que vai filtrar e reconfigurar tudo e nos fornecer respostas. Portanto, o algoritmo é um texto e ele exclui os grupos subalternizados. Ele exclui a mulher, porque o algoritmo é misógino. Ele exclui a pessoa negra, porque o algoritmo é racista. Ele exclui a pessoa trans. Ele exclui a pessoa homoafetiva. Ele exclui a pessoa gorda. Ele exclui a pessoa velha. Ele exclui a criança. Existem muitos estudos sobre pornografia infantil algorítmica, que mostra, por exemplo, como fotos e vídeos de crianças são capturadas das redes sociais e, a partir dali, se gera imagens muito perturbadoras de pornografia infantil. Então, a resposta que chega, algoritmicamente falando, ela chega para invisibilizar muitas pessoas. Ela chega para ferir muitas pessoas. Então, a necroalgoritmização é esse fenômeno que desumaniza, que funciona com viés algorítmico. Isso tem implicações sociais e econômicas. Muitas pessoas negras não conseguem crédito
não, tem muitas mulheres negras que não têm anestesia em cirurgias, né? E isso vai gerando nas pessoas necessidade de resistências e de proposta de intervenção. Segunda parte da minha pesquisa, eu ainda estou analisando dados, mas eu vou trazendo também muitas intervenções algorítmicas para combater a necroalgoritmização, algo que talvez a gente possa chamar de contra-necroalgoritmização. E a necroalgoritmização, como eu já falei agora há pouco, ela é interseccional, porque as big techs precisam do desespero, da dor, da indignação, da raiva, da euforia das pessoas, porque é disso que o algoritmo se alimenta. Então, a necroalgoritmização atravessa povos indígenas, as mulheres negras e não negras, o povo negro, comunidade LGBTQIAPN+, idosos, pessoas com deficiências, e vão gerando conteúdos que vão gerando grande engajamento. E quanto mais engajamento, mais dinheiro, mais lucro. Porque a dor e o racismo, a misoginia e as exclusões sociais algorítmicas são lucrativas. E é por isso que se exige tanta auditabilidade, regulamentação, para que esse texto invisível que exclui tanta gente, ele passe a ser reescrito. Porque quando um texto não está bom, a gente reescreve. Quando o orientando traz um capítulo da tese e a gente acha que pode melhorar, a gente devolve com muitas sugestões de melhora. Então, é o que acontece com o texto invisível, com a programação. Para encerrar, eu vou falar rapidamente aqui de um experimento que eu fiz no Google, quando eu coloquei expressões cabelo bonito, cabelo da sabedoria e cabelo feio. E aí eu vi que há um nível pré-ontológico que o direito de ser é negado, algoritmicamente falando. E no nível pré-discursivo, o ser ele tem o direito de ser enunciador e enunciável também negado. E no direito discursivo, ou o nível discursivo, é o direito de aparecer no discurso sem ser ferido. Então, quando eu coloquei cabelo bonito, o Google me deu essas imagens aí, né? Sempre cabelos lisos, claros, foram essas imagens que o Google me deu. E está ausente aí corpos negros, cabelos crespos, afros, corpos indígenas, corpos gordos, corpos trans, periféricos, corpos idosos, né? É uma grande violência essa negação do ser, por isso que é pré-ontológico. O discurso da beleza, cabelo bonito para o Google, deixa de fora todas essas outras estéticas. Quando eu coloquei cabelo da sabedoria no Google, eu pensei que eu ia encontrar rostos indígenas, rostos mais africanos, gente negra, gente preta, porque está muito na moda essa coisa de ancestralidade. E eu pensei que eu ia encontrar isso. Mas o que o Google me falou que sabedoria, cabelo sabedoria, só pode estar na cabeça de um homem branco cis. Nenhuma mulher apareceu aqui, nenhuma. E olha que nem mulher branca, tá? Porque o algoritmo entende pela probabilidade, né, que a mulher branca ela não pode ter cabelo branco, ela tem que ser eternamente jovem, eternamente maquiada, eternamente dentro desses padrões. Só quem é considerado bonito, charmoso, com envelhecimento, é o homem branco cis, de acordo com o algoritmo aqui do Google, né? De novo, as mulheres negras, os cabelos crespos, os corpos indígenas, dissidentes, idosos e outras estéticas ficaram fora do cabelo da sabedoria, né? Ancestralidade indígena
ou afro-indígena brasileira está fora aqui do algoritmo. É uma grande violência, não é falha do sistema, é design, é programação, é texto elaborado, programado para isso. E por último, o direito de não ser ferido também é negado quando é visto. Quando eu coloquei cabelo feio, foi muito forte e chocante para mim, porque o Google me trouxe mulheres negras, crianças negras que eu recortei, não deixei que a foto das crianças negras trançadas aparecesse aqui, mas todos corpos negros, cabelos afro, com tranças ou não, né? Então, o único momento em que no discurso da beleza a pessoa negra aparece é quando eu coloquei cabelo feio no buscador do Google, né? Então, o texto prompt é cabelo bonito, cabelo de sabedoria, cabelo feio. A resposta, o texto resposta, são esses que eu mostrei para vocês. Então, o que é que a máquina aprende sobre beleza? Beleza é o padrão branco, liso, cis. Cabelo crespo é defeito, é problema, é algo que tem que ser domado. E aí, mais uma vez, isso fortalece a minha hipótese, segundo a qual o algoritmo é um texto. As dimensões texto-discurso do algoritmo, como qualquer outro texto e discurso, são borradas. Não dá para saber onde começa o texto e onde termina o texto e começa o discurso. O algoritmo, ele é um texto, ele é um discurso, ele aprende com o mundo. E ele reproduz o que os sistemas socioculturais ensinaram para ele. E esse ele, quando eu digo o algoritmo, eu me refiro a uma pessoa, a gente que programa a máquina, né? O algoritmo transforma dados em curadoria de estigmas, critica certas estéticas. Então, ler o algoritmo é ler estruturas de poder. É desobedecer a linguagem treinada na colonialidade estética. Não é uma falha técnica, é pura epistemologia da morte, é necroalgoritmização. Aí eu encerro dizendo que o algoritmo não é neutro, ele é linguagem, ele é discurso, não é bug. E aí eu agradeço muito a vocês, deixo aqui o meu Instagram e o meu e-mail para quem quer conversar e já pré-anuncio o meu livro Necroalgoritmização, que amanhã aqui no evento a gente vai lançar. Muitíssimo obrigado e fico à disposição para a gente poder conversar um pouquinho mais. Acho que não. Me desativa pra gente. Você pode me desativar. Assim. Pode envolveu e pode ser que ele não tenha aberto a apresentação. Quem? Ué, mas ele não vai abrir a apresentação. Ele não viu? Professor Walter, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Renildes. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer a professora Renildes e as pessoas que organizaram esse evento. Quero parabenizar o colega, professor Júlio Araújo. Realmente ele tocou em pontos sensacionais. Eu quero também
parabenizá-lo pelo lançamento do livro, que eu acho que vai ser sensacional, muito bem escolhido, um tema extremamente bem escolhido, um viés muito bem escolhido, né? Eu vou fazer minhas considerações aqui também, com base na fala do colega Júlio. Bom, vou começar um pouco, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas imagino que eu tenha 20, 25, 30 minutos, mas talvez não use tudo isso. Bom, eu quero primeiro falar o seguinte, claro que a inteligência artificial tem o lado bom na educação, né? A gente pode pensar que ela tem uma aplicabilidade, em princípio, muito boa, né? Na personalização do aprendizado, eu posso personalizar o aprendizado, sei lá, imagino em coisas mais complexas, como engenharia, matemática, computação e física, química, coisa desse tipo, ela pode dar um feedback imediato para o estudante e pode acelerar bastante, talvez, o aprendizado, também pode estragar. Mas se for bem colocado, né, pode ser usado como suporte para necessidades especiais, para uma pessoa que tenha dificuldade de visão, ou de locomoção, ou um outro tipo de dificuldade. Ela pode ser usada como uma direção do aprendizado engajador, né, que é aquele aprendizado que motiva, porque a gente já sabe, como professor, que está cada vez mais difícil levar o aluno para a escola, porque a escola é um negócio chato. Escola é chato estudar, é chato fazer tarefa de casa, é chato fazer prova, é chato escrever à mão, ninguém mais gosta. Então, ela pode ser usada como um mecanismo de engajamento. Eu acho que tem tudo essa coisa boa e muitas outras, que eu não vou falar de todas elas aqui. Mas, como o Júlio mostrou, ela realmente, a inteligência artificial, as big techs, tudo isso compõe um grande quadro, né? As redes sociais, os large language models, as big techs que estão por trás e tudo isso que a gente vê hoje em dia, sabe? A grande revolução, a grande virada da algoritmização para todo lado, compõe um grande quadro, que está tudo misturado isso daí. E claro que tem esse viés algorítmico que não só atinge a questão da racialidade, mas atinge o gênero também. Você vai perguntar para um algoritmo o que é melhor ensinar para as meninas, ele vai dizer que é tradicionalmente melhor que as meninas se interessem pelo campo das ciências humanas. Ele muito dificilmente vai dizer que as meninas podem ir para o STEM, para Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então ele tem um viés também de gênero. E não é só isso, tem um viés também, se você perguntar o seguinte, como eu já fiz isso aí, pessoas latinas são mais propensas a ter dificuldade para inventividade, vai dizer sim, em geral, ideias inventivas provêm do hemisfério norte, de países mais desenvolvidos, como a Inglaterra, Suécia, etc., Alemanha, os países do hemisfério sul podem ter um pouco mais de dificuldade. Quer dizer, os latinos podem ser vistos sempre como um intermediário entre umas pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar, como os muçulmanos, e aí vem todo um monte de outras coisas. Então o Júlio, tem toda a razão de apresentar essa necroalgoritmia, como ele chama, muito bem colocado, mas não é só, né, Júlio? Eu acho que certamente o Júlio vai concordar comigo que não é só na racialidade, é em muitos outros aspectos, né, que isso se manifesta. Bom, mas eu quero colocar uma outra coisa que, e também o Júlio mostrou muito bem, né, que o mecanismo que alimenta o algoritmo, e daqui a pouco eu vou falar bem do algoritmo, porque eu quero defender um pouco o algoritmo, Júlio, e vou apontar um outro culpado mais profundo do que o algoritmo. Mas, só para dar um pouco um pouco não, dar bastante razão para o Júlio sobre o tema que ele coloca, que o que alimenta toda essa indústria é um néctar chamado atenção. O algoritmo e as redes sociais, as big techs, toda essa coisa enormemente complexa
que move essa algoritmia e essa digitalização massiva da sociedade é a atenção que vira dinheiro, né? A sua atenção é o que eles querem captar. Então, o algoritmo vai estar programado para te deixar, se você quer ver imagem de gatinho, ele vai te dar gatinho, se você quer ver imagem de guerra, ele vai te dar guerra, se você quer ver sobre coisa do nazismo na Segunda Guerra, ele vai te alimentar com história da Segunda Guerra sobre o nazismo, uniformes bonitos feitos pelo Hugo Boss, por que isso é bacana, ele vai, digamos assim, colocar no nível máximo qualquer coisa que gere a sua atenção e vai concordar com você, como o Júlio disse muito bem, né? Os Large Language Models são grandes puxa-sacos. Tudo que você diz está bom, qualquer ideia que você dá é maravilhosa, né? Como aconteceu no caso de um menino nos Estados Unidos que perguntou para o ChatGPT quais as maneiras mais lindas, mais sublimes de cometer suicídio, e ele disse, que pergunta linda, que pergunta maravilhosa. Cometer suicídio de maneira sublime é uma maravilhosa ideia. E foi levando o menino, um rapaz menor de idade, a se interessar cada vez mais por maneira sublime de morrer, tanto até que ele cometeu suicídio. E não foi o único caso. Estou dando um caso de memória, né? Teve o homem belga que se apaixonou por uma personagem feminina do Large Language Model e a personagem feminina catastroficamente induziu que ele cometesse suicídio também, um suicídio amoroso. Um homem de 41 anos, né? Que não é nem um menino. Então, enfim, o algoritmo pode ser mortal, é necrófilo, talvez, não sei se é a palavra, mas vai na direção da necrofilia, ele vai mesmo, né? Se você não tomar cuidado. Mas eu acho que é o seguinte, Júlio, o problema não é o algoritmo. Eu, como autor de um livro sobre os algoritmos, né, um livro de computabilidade, onde eu mostro no meu livro como a teoria da computação aparece, o que são algoritmos, as máquinas de Turing, a tese de Church, que diz que qualquer ideia que possa ser programável pode ser programável dentro de uma máquina de Turing e, portanto, é um algoritmo. Eu diria que o algoritmo é perverso, sim, porque ele é usado dentro de um modelo perverso. O modelo é perverso. O modelo é usar o algoritmo para se alimentar de todos os dados humanos sem curadoria. É uma coisa que um historiador não faz. Uma coisa que um antropólogo não faz. O antropólogo avalia, analisa, ele humaniza até uma tribo indígena pode ter um hábito qualquer que para nós possa parecer muito absurdo. O antropólogo analisa, textualiza, contextualiza e usa, e não coloca tudo da mesma maneira entrando na máquina. O algoritmo é programado para fazer isso, para comer tudo. Ele come tudo indiscriminadamente, porque isso aí é o modelo. Então, o algoritmo, até pobrezinho, ele é um pouco vítima do modelo também, né? O modelo é esse, porque você vê, se você pega o DeepSeek, onde ele é uma máquina de código aberto, em princípio a gente pode avaliar os algoritmos dele. Os algoritmos estão lá. Alguns são realmente escuros, escondidos, etc. Tem segredo comercial e tal. Mas a coisa toda é que todos eles são fabricados, são programados para engolir qualquer tipo de dados. Como é que as grandes big techs fazem para fazer essa curadoria pós-lançamento, né? Primeiro eles lançam o modelo, lançam a máquina e tal. E como é que eles fazem depois? Eles contratam aqueles exércitos gigantescos de pessoas da Malásia, do Brasil, da Colômbia, do México, da Namíbia, né? Pagando menos de $1 por dia para separar imagens horrorosas, separar coisa de problema que entra violência sexual, para tentar separar.
Porque primeiro ele já foi, o modelo manda engolir tudo. Depois eles ficam olhando os dejetos que aparecem ali para tentar salvar alguma coisa. Mas o modelo está errado, veja só. O modelo começa errado e depois emprega mal, pagando pouco para um exército eu chamo de, na verdade, o algoritmo é um centauro, né? A inteligência artificial é um centauro, é uma máquina cheia de gente por trás. E eu sei disso porque eu fui contactado por uma empresa para que eu analisasse prompts, analisasse respostas do chat GPT. Eu até me inscrevi para ver até onde ia, né? E são empresas canalhas, né, que prometem que vai pagar $50 por dia. Bom, $50 está até razoável, se você ganhar isso no dia inteiro de trabalho. No fim, acabo te dando $3, $1, meio dólar para você ficar olhando prompts, avaliando e vendo qual é melhor. Essa resposta é melhor que aquela. Você é um matemático, alguém respondeu sobre geometria diferencial, sobre, sei lá, qualquer um problema de matemática qualquer, avalie para mim se essa resposta é boa. Então, tem muita gente por trás. Tem muita gente por trás. Os Large Language Models não são máquinas, são centauros. Metade máquina, metade gente mal paga. Né? Bom, tudo bem. Dito isso, eu quero colocar algumas... Então, toda a questão da desigualdade, ameaça à privacidade, né? E mais ainda uma questão de que é o seguinte, se você olhar bem, para quem que essa inteligência artificial, que esses grandes algoritmos trabalham, né? 2 bilhões de pessoas no mundo, 1 em cada 4 pessoas não tem água tratada, não tem esgoto. 1 em cada 4 pessoas no mundo não tem esgoto. Isso obviamente, para essas pessoas não tem algoritmo, não tem medicina guiada pelo Watson, não tem chat GPT, não tem nada. Eles não têm nem eletricidade, não tem água, né? E desses outros 75% que tem um pouco de água e um pouco de água e de esgoto tratado, obviamente, muitos, a grande maioria, não tem dinheiro, nem recurso, nem tempo, nem energia para se beneficiar dos algoritmos. Então, essa questão da inteligência artificial, de que tanto a gente fala, é para poucos. A medicina ultra especializada dada pela inteligência artificial é para poucos. O ensino de alta qualidade, que podem aí aparecer na propaganda como uma grande coisa, um grande treinamento, não é para todo mundo. Então, tem esse aspecto ainda, né? Fora a questão da atrofia, para aqueles que podem usar, para aqueles que usam a máquina, aparece a questão da atrofia da capacidade cognitiva, porque o cérebro é preguiçoso. E se você dá uma muleta, para as pessoas aprenderem, elas aprendem de maneira preguiçosa. Né? A gente está vendo aí, esse é o fenômeno do work slump. O que é o work slump? É a pessoa que tem uma atitude preguiçosa, sloppy, né, atitude, que copia tudo, né? Eu, como editor de revistas científicas, eu tenho visto, por exemplo, às vezes você pede uma pessoa te dar um parecer sobre um artigo, num instante vem um parecer que você sabe que o cara botou o texto em PDF no chat GPT, no DeepSeek ou no Gemini, e fez um resumo e deu lá um tapa qualquer e quer te devolver aquilo como sendo algo original. Então você percebe que tem. E não é só para opinião sobre artigos científicos. Tem gente produzindo artigos científicos, pseudocientíficos, né? Usando os Large Language Models, em muitas áreas. Isso vai levar a onde? Isso vai levar a uma degradação total da ciência, da capacidade cognitiva, né? Da capacidade... vai levar a uma atrofia cognitiva. Então, eu chamo de o work slump é um problema muito grave que aparece. Mas tem um outro problema ainda que eu acho que é muito pior. Que eu dei o nome a esse problema. Eu não sou assim um pesquisador como o Júlio, que está com uma pesquisa bem entrosada na inteligência artificial. Eu tenho pesquisado de maneira um pouco lateral, contrabalançando a minha atividade em lógica, pensamento crítico e argumentação e filosofia das ciências formais, né? Filosofia da matemática, filosofia da computação,
contrastando essas coisas com uma crítica da inteligência artificial. Então eu cunhei um termo que eu acho até bem curioso, que eu chamei de vaca louca de dados. O que é a vaca louca de dados? A vaca louca de dados é o seguinte, vocês lembram da história da vaca louca? Que era um problema que as vacas comiam ração, onde essa ração entravam componentes, pedaço de outra vaca. Entravam componentes orgânicos de outros animais, de resto de osso da própria vaca. Moíam o osso, misturava na farinha que dava para a vaca, e a vaca acabava ingerindo uma proteína chamada prion, uma proteína perigosa que ela se desdobrava em outras e acabava acontecendo um enorme problema dentro do organismo das vacas e você não podia comer a carne daquela vaca porque você ia pegar o tal do prion, né? A proteína. E aí a gente pode chamar de um prion informacional. O que é o prion informacional? É o que vai acontecer quando toda a inteligência artificial acaba comendo todos os dados disponíveis e, inclusive, os dados produzidos pela própria inteligência artificial. Então, ela vai comer os próprios dados. Ou seja, a vaca louca informacional, né? A vaca louca de dados. Isso, a longo prazo, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo que você vai gerando uma coisa que não tem mais originalidade nenhuma. Vai virar um looping de comer, de comedoria, de ingerir informações de segunda linha, dada por outras informações de segunda linha, e não é só texto, isso é texto, é imagem. As próprias imagens que o Júlio produziu, né, que pediu para produzir pela inteligência artificial, estão lá e vão ser comidas, e vão fazer parte do arsenal. Então o próprio modelo é contaminado, né? O próprio modelo é contaminado. Eu acho que isso é tão grave que já tem gente falando em ter uma reserva de recursos, como tem hoje em dia aquelas coisas que tem reserva de sementes, porque a genômica estragou a maior parte ou grande parte das sementes humanas, de milho, de soja, de cana, de tantas outras coisas mais, né? Milhões de outras coisas que eu nem sei dizer, mas é muito difícil achar semente de milho pura. É muito difícil achar semente de amendoim puro, que seja produzido, que tenha estado a salvo dessa crise genômica, porque uma coisa poliniza a outra e passa gene de um para o outro, etc., que eles têm feito, em certos lugares, silos de reserva de dados, de sementes. Da mesma maneira que tem sido feito esse silo de reserva de semente, tem gente já pregando e já fazendo, certamente, silos de reserva de dados eminentemente humanos que não tenham sido contaminados pela inteligência artificial. Veja em que ponto chegaremos. Então, imagina o que vai acontecer daqui 25 anos, né? O que vai acontecer daqui 25 anos, 30, ou coisa assim. Nós vamos ter um mar de dados contaminados e a inteligência artificial, esse modelo, pelo menos, que está aí, esse modelo de Large Language Models, que o Júlio chama de lógica probabilística de dados, eu chamaria até de racionalidade, porque senão eu estou contaminando a minha área de lógica, que ela tenta ser pura. É uma racionalidade, realmente uma racionalidade probabilística, um modelo de racionalidade probabilística que leva a isso, leva a tudo isso que eu estou tentando mostrar, né? Estou tentando dizer para vocês, que é a vaca louca de dados, o prion informacional, a questão de ter uma reserva de dados humanos não contaminados, e eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu nem tenho mais tanto para falar, a não ser o seguinte, vocês já ouviram falar da questão da singularidade, né? A singularidade é aquele medo, aquele ponto de não retorno, né? Que tem muita gente que falou sobre isso, muita gente já que se referiu sobre isso. Tem um livro que eu gosto bastante, do Nick Bostrom, que chama O Problema da Superinteligência. É um filósofo sueco que ele chama atenção dessa questão de que a superinteligência poderá acontecer, poderá ter
essa inteligência artificial geral, né? A IAG, inteligência artificial geral, que tentará pensar sobre tudo, falar sobre tudo, se dar opinião sobre tudo e resolver, uh, tentar dar soluções para tudo quanto é problema em geral. E essa inteligência absoluta, esse ponto de não retorno, levaria ao que eles chamam de singularidade. Alguma coisa ia mudar radicalmente na estrutura da humanidade, onde a gente ia perder o controle para as máquinas, né? Algo assim como aquela filme de ficção que a máquina, quando ela percebe que você vai desligar ela, ela tenta te matar, né? Ela consegue entrar no sistema e ver que tá tendo, vamos programar amanhã, segunda-feira, às 3 da tarde, nós vamos desligar a máquina tal. Ela faz um e-mail falso pro chefe falando, olha, o cara aqui roubou um dinheiro aí, chama a polícia e tal. Ela tenta, né? É um filme de ficção científica, mas que pode acontecer e talvez até tenha acontecido algum caso ou outro já. Um pouco desse tipo de coisa, que as máquinas ficando malandras. Mas aí que tá, eu vejo o seguinte, que na verdade essa singularidade, na verdade não vai estar na ultracapacidade das máquinas, mas na própria incapacidade da mente humana, por causa da preguiça, por causa da muleta da IA, por causa do workslop e por causa dessa questão da vaca louca de dados. Quem sabe se essa singularidade não vai ser simplesmente a nossa incapacidade de sair desse modelo. Não precisa nem as máquinas tentarem nos matar. Nós próprios nos subjugaremos. Eu vejo esse risco. Eu queria ver o que o pessoal acha, o que o professor Júlio pensa sobre isso, se ele concorda, se ele discorda, o que ele pode nos dizer. Eu agradeço. Muito obrigado a todos e fico à disposição para os debates. Júlio? Eu agradeço a intervenção do professor Walter. Fiquei muito curioso para ler o seu livro, professor. Agora mesmo, quando acabar, eu vou procurar. Acho que vai ser uma leitura muito interessante para mim. Agradeço a intervenção. Concordo demais que a questão é profundamente interseccional, ela não se circunscreve à racialidade, né? Eu coloquei mais a racialidade em função de uma pesquisa anterior que se chamava IARA, que era Inteligência Artificial e Racismo Algorítmico, mas a minha pesquisa no CNPq é sobre exclusão algorítmica, então ela vai para além da racialidade, né? Ela abraça outras questões. E também acredito que a questão hoje tem muito a ver com o protagonismo humano que tem sido cada vez mais desvalorizado. As pessoas elas preferem delegar para a máquina a sua capacidade muito maravilhosa de pensar por si mesma, né? De criar por si mesma. Então, tem sido cada vez mais comum a gente ver esse tipo de auto-boicote, né? Dessa coisa que eles estão chamando de apodrecimento do cérebro. Eu fiz um pequeno estudo com os meus alunos aqui na UFC e eu fiz um questionário, eram 60 alunos, mas só 30 me responderam. Eles acho que ficaram meio envergonhados de responder. Mas eu só queria textos que eles tivessem produzidos por IA. Me interessava somente isso. Então, alunos que fizeram texto por si próprio, eu não queria esse texto, eu queria texto que fosse feito por IA. Quando eu fiz a descrição dos trabalhos, eu observei aí eu peguei textos de alunos meus ali do ano 2009, 2010, até 2019, e comparei com os textos agora de 2024 e 2025.
É impressionante tá acontecendo a própria estrutura sintática do português acadêmico brasileiro está sendo está sofrendo a interferência algorítmica. No padrão sintático do inglês, o adjetivo vem antes, sempre. Então, é super comum, eu encontrei nos textos assim, este é um importante ponto. Não tinha este é um ponto importante. Então, todas as vezes que o texto foi produzido por uma inteligência artificial a qual eles recorriam porque eles não queriam, por preguiça ou por qualquer outra razão, fazer por si mesmos, eu observei isso, né? São várias, fora eu etiquetei para mais de 300 expressões bem típicas quando o texto ele vem feito pela máquina, né? Um texto assim muito frio, tem são expressões e palavras que não se usa muito, não é muito comum na escrita acadêmica de 2, 3 anos atrás e começa a aparecer nessa de agora. Então, expressões como fornecer insights valiosos. Nossa, eu encontro tanto isso nos textos dos meus estudantes. Ou ainda, em síntese, fala-se, lá embaixo tem, em síntese. Então, são muitas pistas de um estilo de escrita que não habitava a escrita acadêmica de 3, 4 anos atrás e passou a habitar agora. Então, a questão é muito desafiadora. Nós temos um trabalho enorme para ser feito com tudo isso, né? Não se trata de modo algum de demonizar a tecnologia, mas de ver qual vai ser o nosso papel humano no meio disso tudo. Eu sou professor de escrita acadêmica na graduação do curso de letras. Há 2 disciplinas que eu ministro voltada para a escrita acadêmica. Desde quando surgiu o ChatGPT para cá e outros robôs, eu sou bombardeado. Então, outro dia eu recebi um parecer reprovando um ensaio que eu escrevi. E o editor lá da revista, não vou, imagina, colocar nome de ninguém aqui, ele nem tem culpa disso, mandou, né, o arquivo lá e tem assim, embaixo tinha assim, razões, argumentações inteligentes, peraí, acho que era assim, e argumentações inteligentes elaboradas para reprovar esse artigo. Você gostaria que eu enumerasse mais algumas? Veio isso. Aí, quer dizer, a pessoa leu o artigo e já queria reprovar o artigo e pediu, talvez, argumentos inteligentes. E aí a pessoa, na hora de editar o parecer, esqueceu de tirar essa parte. E aí eu escrevi para a revista, olha, eu gostaria, eu não aceito essa decisão editorial, eu gostaria que você mandasse para outro colega, porque quem me avaliou foi o ChatGPT. Aí eu marquei, printei, mostrei. Eu não tenho nada contra. A minha vida inteira eu tive muitos trabalhos reprovados e outros aprovados com ressalvas. Não tem problema, desde que um colega leia mesmo e aponte muitas questões, né? Mas o fato é que as pessoas estão delegando essas tarefas. E isso vai gerar uma pseudociência, isso vai gerar está gerando já uma ciência na qual a gente não consegue confiar. Né? Quer dizer, eu mando um trabalho para uma revista extremamente bem conceituada da minha área, A1 e antiga, longeva e consistente, e recebo um parecer dessa maneira, né? Então, a questão realmente não é só o algoritmo, como o professor Walter coloca, uma série de outras questões super delicadas que se atravessam e que nos geram muitos desafios.
Então, eu agradeço a intervenção e eu espero que a gente possa ter outro momento para conversar. Foi excelente, Júlio, muito obrigada. Amanhã estaremos lançando o seu livro. Muito obrigada, professor Walter. E quem sabe, né? Eu e a Leiva estamos pensando em alguma coisa pós-evento, né? Quem sabe um pós-evento a cada mês, né? Para que essas discussões sejam feitas por um tempo mais longo, né? Que a gente fica morrendo de pena, quero mais. Infelizmente, né? A gente tem que parar. Sim. Muito obrigada, Júlio, pelo seu tempo. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado, Júlio. Prazer em vê-lo, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Obrigado, Renildo. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço.